pessoal, tudo bem? Vou resolver com vocês agora uma questão de inequação de segundo grau. A gente vai precisar achar as raízes dela e analisar um pouquinho o gráfico. Eu vou mostrar para vocês essa análise, tá? Esse é um problema interessante para quem vai fazer Enem, mas ele é um problema da prova do SEDAF aí de 9º ano, beleza? Então, é isso, é um problema bem legal. Nele eu vou conceituar algumas coisas com você sobre equação de segundo grau, inequação, estudo de sinal, enfim, uma questão bem interessante. Vamos lá? Uma escola deseja fazer uma viagem com seus alunos e para isso vai receber de cada um dos X alunos que viajarem a quantia de 150 menos X reais. Mas a agência de viagens só fecha o negócio se receber pelo menos a quantia de 5 mil reais. O número de alunos que serão necessários para que a viagem aconteça é, olha só, se você tem, por exemplo, 2 alunos pagando 5 reais, o valor arrecadado vai ser 2 vezes 5, ou seja, você multiplica o número de alunos pelo valor arrecadado, a quantia que cada um paga. Então, aqui eu vou fazer isso, X alunos, cada um pagando a quantia de 150 menos X reais. Eu vou fazer X que multiplica 150 menos X. Só que eu preciso que arrecade pelo menos 5 mil reais, ou seja, tem que ser maior ou igual a 5 mil. Aí eu vou resolver essa equação de inequação, né, de segundo grau. Então, vou fazer um chuveirinho aqui, ó. Vou fazer x vezes menos x, vai dar menos x ao quadrado. X vezes 150, mais 150x. Eu fiz nessa ordem, para já ficar na ordem da equação do segundo grau certa. Passa esse 5 mil para cá e coloque maior ou igual a zero, certo? Eu vou resolver essa equação usando o método de soma de produto. Eu vou deixar linkado aqui. Se você não conhece esse método, é muito importante que você assista esse vídeo para conhecer, tá? Porque o método soma de produto, ele vai evitar uma fadiga muito grande da gente na hora de resolver a equação de segundo grau, que nós não vamos precisar da fórmula de Bhaskara. Só que eu vou fazer uma coisa. O método soma de produto, ele é para A igual a 1. Então, se eu multiplicar essa equação toda por menos 1, eu vou ter o A igual a 1, né? Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 150x mais 5 mil, ok? Aí eu vou trabalhar com esses coeficientes, porque para o método não dar zebra lá com o sinal de menos e tal, e ficar no método que a gente esquematizou, ok? 2 números que eu multiplico e dá 5 mil, que eu sei, a gente conserva o sinal, e que a gente soma, dá o B com o sinal trocado, que é mais 150, que é menos, eu vou colocar mais, certo? Esses números vão ser 50 e 100, porque olha só, 100 mais 50 vai dar 150, e 50 vezes 100, né, vai dar os 50 com os 2 zerinhos do 100, que vai dar 5 mil. Então, a gente achou as raízes sem precisar do método fórmula de Bhaskara, digamos assim, né? Então, olha só o que isso aqui significa no problema. Nós temos uma inequação do segundo grau, aí eu vou olhar a original, porque eu uso isso aqui só para tirar a raiz. Tirou a raiz, acabou. Esquece que você fez isso e volta para o original, tá? Eu vou analisar essa equação aqui de segundo grau. Ela tem uma concavidade para baixo, porque o A dela é negativo, ok? E as raízes que a gente tirou, lembra que raiz é o lugar onde toca o eixo X? Aqui a primeira raiz 50 e aqui 100. O problema pede para a gente que seja maior ou igual a 5 mil, certo? Então, eu quero, aqui, né, quando eu passo para cá, fica maior ou igual a zero. Então, eu quero a parte de cima, porque a parte de cima é que é positiva, maior ou igual a zero é positivo. Se fosse negativo, eu pegaria a parte de baixo. Então, eu quero essa parte aqui. Ou seja, os meus valores eles estão entre 50 e 100 alunos, porque eu quero esse intervalo de alunos, né, para que eu tenha a parte de cima da parábola. Observe uma coisa, aqui não é quanto mais aluno, melhor, não. Se eu passar de 100 alunos, vai ter um resultado menor do que 5 mil. Por exemplo, se eu colocar 150 alunos aqui, olha o que acontece. Vai ficar assim, ó, 150 alunos, certo? Cada um vai pagar 150 menos 150, porque o X também é 150, ok? Então, se aqui 150 menos 150 vai dar zero, então você colocou mais gente e 150 vezes zero vai dar zero.
Então, esse problema é um problema típico para você entender que nem tudo na vida, quanto mais, ok? Aqui, quando o problema ele é retratado por uma equação do segundo grau, existe um ponto ótimo, que a gente chama de vértice ou máximo, que aqui te daria lucro máximo. Nesse caso, para a gente extrapolar um pouquinho, aqui é o valor que está no meio entre as raízes, tá? É o x do vértice. Ele é o meio das raízes. O número que está no meio, entre 50 e 100, é 75. É só você fazer 100 mais 50 e dividir por 2. Então, 75 pessoas é o ideal, é o valor ótimo. É o número de alunos que vai te dar o lucro máximo, digamos assim, vai te dar o maior valor. Depois de 75, começa a cair. E com 100, você vai ter 5 mil ali, certo? Agora, se for menos de 100, você vai ter menos de 5 mil, entendeu? Porque você vai ter, digamos assim, considerando que 5 mil é um valor que não te dá prejuízo, se você tiver menos de 5 mil, você tem prejuízo, certo? Então, se a gente parar para analisar, essa é a diferença entre uma função de primeiro grau e de segundo grau. A função de segundo grau, ela não é quanto mais, melhor não. Ela tem um ponto ótimo, e aí se você continuar insistindo em aumentar o x, o seu y começa a diminuir, certo? Ou o contrário também, né? Se a concavidade fosse para cima, ó, se eu, aqui no caso, se eu estou aumentando o meu x, aqui eu estou diminuindo. Chega aqui, ele começa a aumentar, e aí vai aumentando, certo? Mas existe um ponto de máximo ou mínimo, depende da concavidade da parábola, que ele vai te falar o que é o ótimo em cada situação. Já na função de primeiro grau, certo? Ela é infinitamente, ó, quanto mais eu aumento, mais aumenta nesse caso, né? E quanto mais eu diminuo para cá, mais diminui lá embaixo, certo? Aqui não, existe um intervalo que você pode aumentar ou diminuir, enfim, aí a gente faz essa análise aqui do sinal da função, ok?